se dá. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, plantas para o irmão. Todo tijolo é um anseio de edificar, e toda obra é uma forma da gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, plantas para o irmão. Isso aí? Não, se é que levou mais de meia hora eu... Não buscaste nem sábios nem ricos, queres somente que eu te siga. Senhor, olhaste meus olhos e sorrindo chamaste meu nome. Guardarei. Olha, a família volta, ela lembrou. Mas deixa pra lá. Nunca tive rancor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Com essa palavra do salmista, eu acolho a todos vocês nessa manhã, nesse domingo tão frio, mas a palavra de Deus e também a ceia do Senhor quer nos aquecer nessa manhã, para que a gente saia novamente renovado na fé, na esperança e no amor ao nosso semelhante. Também vocês que nos acompanham da live nessa manhã, você que está na sua casa, por alguma razão não pode estar aqui, ou também pessoas de longe, sejam todos bem-vindos. Compartilhem essa live, deixe seu pedido também, que depois nós podemos incluir na oração. Assim, queremos agora dar início cantando o hino O Povo de Deus, a comunidade pode sentar. E durante esse hino, então, eu vou chamar as crianças, pode ser ali no finalzinho do hino, né? Pode ser? Pode ser assim? Então, as crianças que estão presentes, quem sabe ainda chega mais alguma, porque hoje elas vão ter o culto infantil para elas, a historinha para elas. Que bom, né? Que vocês também vieram. Então, o hino O Povo de Deus. Era amigo de nada, só tinha
Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando rezava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, perdoa se às vezes não tem mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, somente tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também teve fome e tu livraste o povo do céu. O povo de Deus promessas, louvou teu amor, teu amor que não passa. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, somente tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, somente tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus Ao longe avistou a terra querida que o amor preparou. O povo de Deus sorria e cantava, e nos seus louvores teu poder proclamava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, somente tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, somente tua graça me basta e mais nada. Assim nos reunimos em nome e na presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Assim mesmo como estamos, queremos agora confessar os nossos pecados. Senhor, confessamos que nossos corações tendem a confiar muitas vezes em nossos méritos, em nossas forças, e não unicamente em Ti, no Teu poder e na Tua força. Não acreditamos suficientemente que Tu cria o Teu reino entre nós apenas com a força da Tua palavra. Queremos sempre jogar outras sementes ao nosso redor. Também em nosso convívio familiar e comunitário, no nosso trabalho, nem sempre somos luz que ilumina com o Teu Evangelho a vida de quem vive na escuridão. Hoje, por amor de Jesus Cristo, que nos dá o seu corpo e sangue mais uma vez, pedimos-te, perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Assim, a palavra de Deus nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Glória a Deus por causa desta palavra. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre
queremos acompanhar, ouvir a leitura bíblica do Salmo 92. Roberto nos dirige essa leitura. Salmo 92, os versículos 1 a 4 e os versículos 12 a 15. Na Bíblia da Igreja, a página 540 do Antigo Testamento. Salmo 92, 1 a 4 e versículos 12 a 15. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos exultarei nas obras das tuas mãos. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Obrigada. Lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. Como é bom de manhã, como nós estamos aqui hoje, anunciar as misericórdias do Senhor. Vamos cantar aleluia por essa palavra. E assim, nos preparando para a pregação dessa manhã, cantamos o hino 380. Hoje você também, se prefere, pode acompanhar no inário, que é a mesma letra que está aqui também no telão. 380. A palavra de Deus, que é a semente, a palavra de Deus, que é o amor de Deus entre nós. Vamos ouvir esta palavra do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Na Bíblia da Igreja, quem encontrou a página pode dizer aos demais. Novo Testamento, página 43. Palavra de Deus do Evangelho de Marcos 26,
a 34. Página 43 do Novo Testamento. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábolas o apresentaremos? E como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, lhe expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Jesus fez a escolha de ensinar por parábolas. É característico de Jesus no seu ensino, o ensino por parábolas. Se nós formos ler o restante da Bíblia, Atos, Romanos, Pedro, João, Tessalonicenses, Colossenses, as cartas, ali nós não encontramos parábolas. As parábolas é uma característica do ensino de Jesus. E diz aqui que Jesus ensinava conforme a capacidade dos seus ouvintes. E a parábola que nós ouvimos, ele ensinou para dizer como que é o reino de Deus. Disse ainda: o reino de Deus é assim. Em outras parábolas ele vai dizer: o reino de Deus é semelhante. Ou o reino de Deus pode ser comparado. Mas aqui ele ensinou uma parábola, e eu fui olhar no grego, que chama a atenção, e o Almeida traduziu com esta expressão: o reino de Deus é assim. Ele não botou o reino de Deus é semelhante, ou é comparado a isso. Ele disse, é assim. E o curioso é que esta parábola, somente o evangelista Marcos traz. Marcos traz esta parábola, Lucas e Mateus, que se basearam em Marcos para também escrever o seu evangelho, não trazem a parábola da semente. Eles trazem a parábola do semeador. Mas a da semente, ela é exclusiva de Marcos, que diz, o reino de Deus é assim. E cada um dos evangelistas organiza o seu evangelho colocando as parábolas conforme a ênfase que eles querem dar dentro da história de Jesus que eles estão contando. O reino de Deus é assim. Como? Como uma planta. Ou seja, quer uma forma mais simples de entender o reino de Deus do que o desenvolvimento de uma planta. Semente lançada no solo, que germina, que nasce, cresce, se desenvolve, frutifica, vem a colheita,
depois vem o seu fim. Até quem não é agricultor entende isto. Porque até quem mora num apartamento já viu alguma plantinha se desenvolver. Assim simples Jesus compara uma parábola. E a gente ainda continua imaginando o reino de Deus, às vezes de forma diferente do que Jesus trouxe aqui. O reino de Deus é assim como uma plantinha que foi semeada, nasceu, cresceu, frutificou e foi ceifada. O reino de Deus é assim. Reino de Deus é uma expressão que surge quando o povo de Israel pediu para si um rei. Samuel ainda tentou remover o povo desta tentativa de ter um rei, mas eles, porque viram nos outros povos que eles tinham um rei, então eles também queriam ter um rei. E aí então surge a expressão do reino de Deus, ou seja, tá bom, vocês vão ter um rei, mas Deus vai ter o seu reino. E quem é o grande rei do povo de Israel? Vocês lembram? Davi. E por que Davi é o grande rei? Davi é o grande rei exatamente porque ele é o representante de Deus no reino terreno. O reino de Davi, ele é sempre de novo citado porque Davi foi um rei que viveu uma vida em comunhão com Deus. E Deus disse ao seu povo que eles teriam o seu rei, mas ele teria o seu reino. E o próprio Deus mostrou que quando ele coloca um rei no poder, as coisas são diferentes. E Deus tem o seu reino. E a Bíblia vai mostrar a história de diferentes reis. E nem todos os reis do que a Bíblia fala, eles são reis que viveram uma vida de fidelidade a Deus. E por isso, sofrem as consequências. O reino de Deus é uma constante também na fala de Jesus. É uma constante nos evangelhos. E o reino de Deus, conforme a própria parábola que Jesus aqui conta, e que a gente encontra nos evangelhos, é um reino regido pelo próprio Deus. Por isso é o reino de Deus. E Deus rege o seu reino com a sua palavra. O reino de Deus é onde Deus está governando com a sua palavra. Por isso, a nossa vida pode fazer parte do reino de Deus. O nosso testemunho pode contribuir no desenvolvimento do reino de Deus. Deus governa por meio da sua palavra, como diz o evangelista João também. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Ou seja, a palavra de Deus se encarnou entre nós. E quando Deus se encarnou entre nós em Jesus, nós vimos a sua glória. Deus governa com a sua palavra. A palavra é que faz o reino de Deus surgir. Como tudo aquilo que Deus faz. Ele faz surgir pela palavra. Lá no início da Bíblia a gente já vê que Deus criou o mundo. Foi pela palavra. É interessante ver que Deus faz as coisas tudo pela palavra. Nós não vamos encontrar outro jeito de Deus agindo no mundo, senão por meio
da palavra. E aqui, Jesus contou essa parábola para dizer que o reino de Deus é como esse homem que lança a semente. E a semente na palavra de Deus significa Deus falando. A semente dá origem das coisas. A palavra de Deus é que dá origem do reino de Deus nas coisas de Deus. A parábola da semente faz esta comparação aqui com o reino de Deus. Como este processo que se desenvolve sozinho. Deus dá início e ele se desenvolve e um dia ele vai chegar ao fim. Assim como uma semente que germina, cresce, frutifica e depois é ceifada. Assim, Jesus está comparando o reino. Uma vez a semente lançada, ela vai fazer o seu desenvolvimento. Uma vez a palavra de Deus lançada, ela vai fazer o seu desenvolvimento. O reino de Deus, ele não se instala nesse mundo por meio da força, mas por meio da palavra. Tanto é que Jesus criticou os fariseus, os escribas, porque queriam instalar o reino em certas circunstâncias à força. Mateus 11, versículo 11 e 12, ele diz assim, que até João Batista, o reino de Deus era tomado por esforço, e os que se esforçavam, se apoderavam dele. Jesus diz, olha, até João, muitos acreditavam que o reino vinha pela força, e acabavam se apoderando dele, porque Deus acabava agindo, inclusive, por meio deles. Porque queriam instalar o reino pela força do cumprimento da lei. E aí Jesus diz, olha, até João foi isso, foi pelo esforço, foi pela força. Mas o menor no reino de Deus é maior do que João. Ele diz, João veio nessa tradição de onde as pessoas queriam chegar no reino pela força, mas a gente sabe que Deus já estava agindo, e a gente vê isso nas histórias do Antigo Testamento. E João chegou, onde chegou? Como um grande servo de Deus, mas o menor no reino é maior do que João. Porque João ainda não está sob a graça. João não está ainda sob a reconciliação de Deus. Ele está vivendo sob a lei de Deus. E por isso que Jesus diz, o menor no reino de Deus é maior do que o próprio João. Querer se apoderar das coisas de Deus sem a palavra de Deus é o mesmo que a gente encher uma jarra ou um balde que já está furado. Quanto mais você põe nele, mais você se cansa e menos resultado você tem, porque vai tudo embora. Viver uma vida com Deus, sem a sua palavra, sendo a motora da nossa vida, é como alguém que conta dinheiro de uma carteira vazia. Já tentaram contar dinheiro quando a carteira está vazia? Difícil, né? Lutero diz, querer ser justificado, querer ser salvo diante de Deus sem a sua palavra, sem aquilo que Jesus Cristo fez, é como a gente querer comer num prato vazio. É como a gente querer beber água num copo seco.
É como a gente querer tirar a roupa de alguém que já está nu, ele dizia. Com essas expressões ele comparou aqueles que querem, que vivem uma vida religiosa sem ser dirigidos e movidos pela palavra de Deus. Na época de Jesus, havia um grupo chamado Grupo dos Zelotes. E Marcos trouxe especialmente essa parábola para fazer frente a esse grupo dos Zelotes, que era um grupo religioso, mas que queria que a vontade de Deus se estabelecesse na vida das pessoas pela força, obrigando as pessoas a fazer coisas. E por isso que Marcos sabiamente trouxe, e ele é o único a trazer esta parábola de Jesus, que compara com o desenvolvimento de uma planta a partir da semente. Para não deixar dúvida que vida com Deus não é vida forçada, tem que ser vida espontânea. Deus não quer serviço forçado. Adianta a gente pegar e ficar puxando uma planta, ela vai crescer mais ligeiro, o seu gueiro planta muitas coisas. Adianta você ir lá ficar cada dia puxar um pouquinho para cima ela vai crescer mais rápido? Não. Antes ela vai morrer. Vida com Deus não pode ser vida forçada, tem que ser vida espontânea, dirigida por sua palavra. A vida cristã tem um caminho natural a ser seguido. Tem um livro escrito por Christian Schwartz, que ele fala sobre o desenvolvimento natural da igreja. A vida de fé, a vida da igreja, ela tem que se desenvolver naturalmente, sem ser forçada. Vida cristã é vida na palavra. É vida a partir da graça, da fé e a partir da encarnação da palavra de Deus, Jesus Cristo. Vida cristã sem a palavra, sem a graça, sem a fé, é vida também sem os frutos da fé. A palavra é a que dá a força para que se desenvolva a vida cristã e a vida da igreja. Sem ela, nem a graça e nem a fé existem. Versículo 27 diz: depois que esse homem lançou a semente, é como se ele dormisse noite e dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A vida de fé se desenvolve sem a gente saber como. O reino de Deus se desenvolve entre nós sem a gente saber como. Quando a gente vê, ele já está aí. Quando a gente vê, a mudança já aconteceu. Porque é um processo que se desenvolve, como diz aqui, em oculto. Noite e dia, dorme, acorda, e quando vê, sem saber como, aconteceu. É como o sol atrás das nuvens. Hoje de manhã, quando a gente acordou, estava tudo nublado, né? Frio. Agora está aí. Ó. O sol atrás das nuvens, a gente não, tem horas que a gente não vê ele, mas ele está lá. E ele está fazendo o seu trabalho, para que dali a pouco a sua luz chegue até nós. Assim é comparado o reino de Deus. Assim é a ação da palavra de Deus na nossa vida. Tem horas que a gente nem vê. Não consegue nem perceber o que significa a gente ir num culto e ouvir. Falar, pois é, será que aconteceu alguma coisa?
Pode ter certeza que sim. Aquele que lê a palavra diariamente, vai acontecer mudanças que a pessoa não vai nem perceber. Quem sabe um dia, de repente, alguém diz, mas isso tudo mudou. Ou, depois de anos, a pessoa avalia a sua vida, mas isso, nossa, como eu mudei. E nem sabe como, porque a palavra fez a mudança. Para nós pregarmos esta fé que muda a vida, que transforma a vida pela palavra, nós precisamos estar estimulados pela palavra. Sem esse estímulo, a vida cristã não acontece. E a mudança também não. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas passaram a fazer a sua meditação diária. E confesso, dizendo, eu não fazia, e agora eu faço, porque eu recebo diariamente um áudio, ou me dedico agora à leitura de um texto bíblico, do Castelo Forte. Não que não pudesse fazer antes. Podia, mas a pandemia chamou muitas pessoas a fazer. Vocês podem ter certeza, quem assim passou a fazer, vai ter mudanças na sua vida. Quando menos esperar, vai perceber que muita coisa mudou. Mesmo o reino de Deus não podendo ser visto, ele está sendo dirigido por sua palavra e ele está acontecendo. É a palavra que torna Cristo conhecido, é a palavra que torna Cristo crido e esperado. Deus age em oculto. Quando a gente faz um batismo, se não tem água, o que a gente vai dizer? Não é batismo, certo? E se a gente faz um batismo e não tem a palavra? É mais fácil a gente perceber que não é um batismo porque não tem água, do que perceber que não é um batismo porque não tem a palavra. Porque Deus age em oculto. A ação da palavra de Deus, ela é oculta. Hoje nós vamos aqui receber a ceia do Senhor, que é a palavra que se une aos elementos. Os elementos são visíveis. A palavra é invisível. Mas a ação de Deus, esta não é invisível. Ela se torna concreta e eficaz na nossa vida. E por isso Deus se achega até nós também, não só pela palavra, mas de forma visível, como Ele vai chegar aqui para cada um de nós hoje na sua ceia, dizendo aqui, meu corpo e meu sangue para o perdão dos teus pecados. É o meu corpo e meu sangue que eu estou dando por ti. Para que a minha palavra se torne efetiva, visível, concreta, também na tua vida. E onde essa palavra está ativa, também a graça de Deus está presente. A fé está em ação. E onde essa palavra está ativa, Cristo está sendo também glorificado pelos frutos da fé. Como diz o texto aqui, a terra por si mesma frutifica. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Versículo 28. A planta que se desenvolveu naturalmente, vai chegar a hora que vai produzir os seus frutos. João 12, 24 diz, se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho, mas se morre, produz muito fruto. Se a palavra chega em nosso coração, ela vai produzir frutos. Por isso, várias vezes o evangelista Marcos também exorta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos 4, 9. Porque é por meio deste ouvir que a palavra cria a disposição dentro deste mundo a gente viver a cruz de Cristo.
Viver a cruz de Cristo não é outra coisa que viver um compromisso com a palavra de Deus. E isto é cruz, porque faz a gente sofrer. Porque a palavra de Deus mata em nós o nosso pecado. A palavra de Deus mata em nós o nosso desejo egoísta. A palavra de Deus mata em nós a indisposição de perdoar. E isso nos faz sofrer, porque muitas vezes a gente quer alimentar o ódio no coração. A gente quer alimentar as coisas que não são de Deus. Porque o nosso sentimento é diferente do que o sentimento de Deus. E isso é cruz. A maioria daqueles que ouvem a palavra de Deus e não se exercitam na cruz, na vivência dessa palavra, estes não lutam com os seus pecados, não lutam então contra a morte, não lutam contra o mal. Porque vida de cruz, vida com a palavra de Deus, é uma luta constante para conhecer os seus pecados, revelar eles, colocar eles sob o perdão de Jesus. É uma luta constante de ver onde a morte está fazendo suas vítimas e se aliar contra aqueles que lutam fazendo a morte. É se aliar com aqueles que também lutam em favor de fazer o bem e não o mal. Quem luta com os pecados e a morte e o mal estará em constante exercício na tentação. Só quem é tentado sabe a força da palavra de Deus. E só é tentado quem luta contra os seus pecados. Só é tentado quem luta contra a morte. E só é tentado quem luta contra o mal. Porque este está sendo tentado a fazer o contrário. E nesta hora da tentação, a força da palavra, ela é imprescindível. Conhecemos o texto do Evangelho de Mateus 4, onde Jesus, depois de receber o batismo, vem a palavra de Deus dizer: este é meu filho amado. E aí vem a tentação para ele. O diabo vem e diz: se tu és filho de Deus, faça isso. Se tu é filho de Deus, faça aquilo. Passa a ser tentado. E Jesus tem a palavra com a qual ele se defende. Aquele que está lutando contra o pecado, contra a morte e contra o mal, sabe a importância e a força da palavra de Deus. Aqueles que caem da palavra de Deus caem da graça, caem do conhecimento dos seus pecados e desconhecem o poder da palavra. Poder que diz Romanos 1, 16 e 17, o poder da palavra, o poder do Evangelho, é o poder de Deus, é o poder da salvação de todo aquele que crê, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E esta fé, que é vivida de fé em fé, se desenvolve, e ela vai chegar o dia da sua colheita. Como diz o evangelista Marcos também no capítulo 13. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. O dia da colheita final também é oculto, nem mesmo os anjos do céu sabem, nem o Filho, somente o Pai. Mas ele vai chegar. Por isso nós estamos aqui, e hoje vamos aqui nos unir com o corpo e o sangue de Cristo, para que na força da sua palavra, continuemos caminhando, se desenvolvendo nesta luta contra o pecado, a morte e o mal. Na firme confiança
de que a sua palavra continuar a fazer o desenvolvimento e o crescimento da nossa vida de fé até o dia da colheita. Que Deus nos ilumine. Amém. Amém. Entoemos o hino Nome sobre todo nome é o nome do meu Cristo, 264. Temos alguns comunicados à comunidade. Nosso próximo culto, sábado, dia 19, às 19 horas. Então, culto no sábado, dia 19, às 19 horas, também transmitido aqui pelas redes sociais. Plantão para hoje e amanhã é a pastora Gabriele, do Badenfurt. As ofertas do último culto foram destinadas para encontros sinodais e formação e somaram R$ 177. A oferta do culto de hoje se destina para o auxílio para a formação teológica de pastores, diáconos, catequistas, missionários. Então, quem quiser fazer a sua oferta, ao final ali nos gasofiláceos. Deus abençoe quem doa com alegria. Também temos o nosso churrasco no dia 11 de julho, das 11 horas às 13h30. Esse vai ser entregue no balcão, né, um sistema mais ou menos de drive-thru. Então, você pode já adquirir o seu cartão ao valor de R$ 45. Com isso, você também está colaborando com a comunidade para toda a reforma elétrica do nosso templo. Vai ser destinado, então, esse churrasco. Então, quem quiser já antecipar a sua compra, ainda tem alguns dias, mas já pode fazer quanto antes melhor, então, para também o grupo da OGA, que está organizando esse churrasco, se organizar com os cartões. Então, o pessoal aí tem os cartões, o Zig, né, Manuel, o pessoal da diretoria. Então, quem quiser já garantir o seu, pode pegar aí no final do culto. Mais algum aviso por parte da comunidade? Presidente, é isso? Pergunto se temos aniversariantes entre nós. Pessoas que aniversariaram nessa semana, ninguém? A Iris Thalman fez aniversário essa semana. Que legal poder estar aqui conosco. Que Deus te abençoe com muitos e muitos anos de vida. Continue firme. Agora, nova morada, né? Fazendo mudança. Muitas mudanças. Que seja também no tempo de Deus. Que seja uma bênção também essa nova morada. Obrigada. Mais alguém? De casamento também alguém? Ninguém? Na live aí o Richard anotou? Ninguém também? Então queremos também agora nos unir aqui em oração. Eu convido aqueles que podem a colocar-se em pé. Vamos pegar os pedidos aqui também. Sim. Queremos nos dirigir então a Deus em oração. Vocês têm algum pedido, além do que foi me passado, para incluir também na oração? Alguma situação? Sim? Ok. O Vitor, então, vai fazer vestibular, o filho do Ricardo. Que Deus o acompanhe e também todos os demais, né, que vão fazer o vestibular no dia de hoje. Então, oremos.
Te pedimos, Senhor, por cada pessoa aqui presente neste culto, para que Tu abençoe suas vidas, seu trabalho e sua família. Também por aquelas pessoas que nos acompanham no Face. Organiza, Senhor, e motiva a nossa gratidão, para que possamos corresponder à Tua vontade. Te pedimos, Senhor, que Tu estejas especialmente com as pessoas que sofrem. Nos lembramos de Elfie Ebelin, que está internada. Nos lembramos de Valmor Santana e Remita Schmuegel Goulart, que estão lutando contra um câncer. Também te pedimos pelo Eduardo, que está enlutado, pois perdeu o seu pai. Lembra-te de todas essas pessoas, Senhor, dá a elas forças para lutarem e não desanimarem no sofrimento e na enfermidade. Te agradecemos pela vida da Íris, que completou mais um ano nesta semana. Que Tu abençoe sua vida, sua nova morada, e que ela possa continuar assim te servindo e te amando através da Tua palavra. Lembramos também do jovem Vitor e de todos os outros que vão hoje prestar o vestibular. Que eles possam ter calma, sabedoria também, e que na vida deles também possa se cumprir a Tua vontade. Guarda-nos, Senhor, em Teu amor, em Tua bondade. É o que te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. E assim nos despedimos das pessoas que também nos acompanharam. Alguém colocou lá de Itapera, sabemos que tinha muitos outros lugares também que nos acompanharem. Sejam sempre bem-vindos entre nós e que o Senhor nos acompanhe. Também aquelas pessoas da nossa comunidade que por uma razão ou outra não podem vir, também nos acompanharam nessa manhã. Sejam sempre bem-vindas. Os aniversariantes também. Tem. A dona Ela também diz aqui que amanhã terá aniversário do Ailton. Então Dona Ela? Dona Ela de Brasília? Não, Acho. é. De Brasília, Dona Ela esteve inclusive no último culto aqui conosco, Isso. né? E agora então ela diz que o aniversariante, o Ilo, isso? Ailton. Ailton. Então, parabéns, Ailton, também para você. Muitas bênçãos de Deus a Íris e também ao Ailton. Vão em paz e sirvam ao Senhor com alegria e até o nosso próximo encontro no próximo sábado. Nos acompanhem ainda no último hino, nos preparando para a ceia do Senhor. A comunidade pode sentar. Vamos cantar agora o hino 146, Tu Queres Ver Unido. Depois disso encerramos então a live, depois desse hino, e nós vamos então dar início à ceia do Senhor. Tu Queres Ver Unido. Jesus.